Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, gostaria de fazer uma leitura com os irmãos no Salmo 46, aonde nesta noite a gente vai trabalhar com o tema sobre o cristão na hora da crise. Pode passar o próximo slide, por favor? Já botou aqui lá? No slide já tem ele todo, já também na sequência. A Bíblia nos diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, entre os povos. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, pode sentar, por favor? No tema que foi proposto para nós nesta noite, inclusive nessas 3 próximas semanas, estaremos trabalhando sobre o cristão na hora da crise. E a gente sabe que o mundo hoje passa por uma crise. E não é apenas uma crise. Todo mundo que vive neste mundo hoje passa por alguma crise, né? Nós estamos vivendo dias em que a gente tem visto a crise que está em moda no momento, é a crise da Covid, aonde o mundo inteiro foi pego de surpresa, né? Ninguém esperava essa situação e ninguém estava preparado para esse momento. Na verdade, de um modo geral, nós nunca estamos preparados para a crise. A crise, ela vem e ela não anuncia quando vem, ela simplesmente vem. Então, o mundo foi pego de surpresa com esse problema da Covid. Nós temos também, com esse problema, nós tivemos uma outra crise, que é a crise que nós estamos sofrendo com recessão, onde muitas empresas tiveram que fechar, muitas pessoas perderam seus empregos, muitos países estão quebrados. Se os irmãos forem notar, o PIB de muitas nações, nesse último ano, caiu muito, inclusive o nosso também caiu 4, alguma coisa, não foi isso? E foi um dos poucos que se salvou. Grandes potências tiveram um PIB que caiu bem mais que o nosso. Então, essa é a crise que nós estamos vivendo. Nós temos desemprego. Quantas pessoas... A gente sempre teve desempregados no Brasil. Porém, com essa crise que nós tivemos, aumentou mais ainda, nós temos mais pessoas ainda desempregadas. Com isso, a nossa inflação está crescendo. Então, a gente tem todo mundo vendo a mesma face da crise espalhada pelo mundo inteiro. Mas o mundo não está passando somente essa crise. Nós temos também outras crises que nós estamos vivendo no Brasil. Primeiro, nós temos uma crise econômica, que nós já falamos, nós temos uma crise política. Infelizmente, nosso cenário governamental não é dos melhores, onde a gente está tendo cada um buscando seu próprio interesse, inclusive fazendo de uma crise, né, aproveitando para fazer política. Então, nós temos também uma crise moral. Infelizmente, né, quantas pessoas estão se vendendo por coisas tão banais, estão invertendo valores que a gente aprendeu desde criancinha. Hoje, o mundo, principalmente nós no Brasil, estamos perdendo os nossos valores. Então, estamos vivendo uma crise de valores morais, uma crise ética e, principalmente, acima de todas essas crises, nós temos uma grande crise, que é uma crise espiritual, que tem acometido
muitas pessoas. E por causa disso, as pessoas vão cada vez mais se afundando, afundando e afundando nessas crises. Pode passar para o próximo slide? A gente vai ver que ninguém está isento de passar por crise. Por quê? Como está ali naquele versículo ali, do Salmo 34, versículo 19, que nos diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, porém, o Senhor de todos as livra. Então, o justo, ele não está isento de passar por crise. Há algumas pessoas que pregam por aí, anunciando que se você vier para a igreja tal, se você fizer uma oferta tal, ou se você fizer tal coisa, né, você foi chamado para ser cabeça e dar um caldo, você não vai passar por dificuldade, você não vai ter problema, não vai ter isso. Gente, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o justo ele vai passar por aflição. Porém, nós temos uma certeza que o Deus que nós servimos é um Deus que cuida de nós. Ele não nos deixa desamparado. A gente passa por dificuldade, sim, mas a gente não passa sozinho, porque o nosso Deus, ele passa conosco. Então, essa é uma realidade que não parece acabar, e tem alguns estão até confusos de saber como explicar, porque ninguém esperava por isso. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender que nenhum lugar da Escritura nos diz que a gente ia viver sem crise, né? Jesus falou que a gente ia passar no mundo, a gente ia passar por dificuldade, a gente ia passar por tribulações, por aflições. Então a gente está passando. Então, enquanto estivermos neste mundo, nós vamos viver crises diversas. Porém, saiba que você nunca estará desamparado, você nunca estará sozinho. Deus tem o controle de tudo. Alguém pode perguntar, aonde está Deus em meio a essa pandemia que estamos vivendo? Aonde está Deus no meu casamento que eu não consigo ver uma solução? Aonde está Deus que não vê que eu estou desempregado? Aonde está Deus que não vê que meus filhos estão se desviando, se envolvendo com drogas? Aonde está Deus? Deus está no mesmo lugar. O problema é que nós nos afastamos de Deus muitas vezes. E Deus ele está pronto para nos atender. Mas nós, seres humanos, nós nos afastamos de Deus. Mas aquele que está também ligado com Deus, que passa pela dificuldade, Deus ele continua no mesmo lugar, com as suas mãos estendidas e dizendo, eu estou cuidando de você. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, que passou por uma crise terrível. Nem sabia por que ele estava passando por aquela crise, que ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu a sua saúde. E ele nem sabia que no mundo espiritual havia uma guerra muito grande. Porém, em momento algum, Jó estava desamparado, porque Deus estava cuidando de Jó. Então, saiba que a crise que a gente olha pelo nosso ponto de vista, pelo nosso olho material, parece que não tem solução. Mas saiba que Deus está cuidando de você. Deus está olhando para você, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. E quando você dorme, até a hora que você acorda, Deus continua acordado, Deus continua cuidando de você, porque Deus não dorme. Amém? Então, vamos seguir mais um pouco aí. Próximo slide, por favor. Então, como foi lido aqui, ó, João, capítulo 16, versículo 33, nos diz o seguinte, no mundo tereis aflições, mas ele manda que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Então, a palavra traduzida lá do grego, bom ânimo significa literalmente ter coragem, ficar firme, se animar diante da dificuldade. Assim, essa é uma ordem de Deus para que tenhamos, nesses dias, coragem. Deus não quer pessoas que sejam covardes, pessoas que, eu não posso, eu estou fraco, eu não consigo. Gente, vocês são filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Então, tenha bom ânimo. Se você está desanimado, acha que não tem mais jeito, levante-se, acorde, coloque-se de pé e tenha bom ânimo e marche à frente, porque Deus conta com você. Quantas pessoas estão à sua volta que precisam de você e você não pode ficar prostrado? Mas a crise está muito grande, está muito difícil.
está difícil, mas será que o sacrifício que Jesus Cristo fez por você na cruz não vale a pena você fazer um esforço? Ele fez o maior esforço, deixou a sua glória e veio a este mundo, deu a sua própria vida. E agora nós nos prostramos e dizemos, não vou parar. Não pare, tenha bom ânimo. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque Jesus vai vencer por vocês, vai vencer juntamente com vocês. Então, viver na crise não é difícil, não é, como é que se diz? O problema é como que eu lido essa situação. Como é que eu estou lidando na minha vida com a crise? Será que eu estou me entregando? Deus não quer que a gente se entregue aos problemas, não quer que a gente se entregue nas crises, mas que a gente continue sempre firme e constante. Próximo slide, por favor. Não sei se dá para os irmãos perceberem, ali tem uma casa em cima da rocha, né? E eu gostaria de ler essa passagem com os irmãos, que é Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 37, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aonde está firmado a nossa fé? E Jesus ele vem ensinando aqui que aquele que ouve a palavra e pratica, ele é comparado à pessoa que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é comparado como aquele que construiu sobre a areia. Se vocês forem notar, tanto aquele que construiu a casa sobre a rocha, quanto aquele que construiu a casa sobre a areia, todos dois tiveram problema com os temporais da vida. Todos eles sofreram os reveses da vida. Mas a gente vai ver que aquele que ouve e pratica, quando chega na hora da adversidade, quando chega na hora da crise, quando chega na hora do problema, ele permanece firme. Mas aquele que ouve e não pratica, na hora da adversidade, a primeira coisa que faz é ruir a sua fé, ruir a sua esperança. E às vezes as pessoas acabam morrendo literalmente porque são apenas ouvintes. E a palavra de Deus, ela diz que nós temos que ser não somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E Jesus nos ensina que aquele que ouve e pratica, então a sua fé, a sua vida, é como aquele cara que construiu a casa sobre a rocha. Não pense que por você estar dentro da igreja, servindo a Deus, você está imune, você está isento de passar pela tribulação, pela dificuldade, pela dor, pelo sofrimento, pela Covid, seja lá pelo que for. Mas a certeza que nós temos é que aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus, esse, quando vem a adversidade, ele permanece firme. Como está a nossa vida hoje? Será que temos sido somente ouvintes ou ouvintes e praticantes no reino de Deus? Quantas pessoas têm naufragado na fé porque são apenas ouvintes da palavra de Deus? Então é necessário ter convicção da sua fé. Quer ter vitória na vida? Coloque a sua fé em prática. Coloque em prática a palavra de Deus. Tá? Então nós precisamos ser motivados a cada dia a não parar. Vamos lá. Próximo slide, por favor. É preciso ter fé. Por que é preciso ter fé? Porque o mundo que a gente vive hoje, as dificuldades, os problemas, são tantos que se eu não tiver fé, eu vou naufragar. Porque sem fé a Bíblia nos diz que é impossível alguém agradar a Deus. Quando a gente lê Marcos capítulo 11, versículo 23, que é o que está ali, Jesus estava ensinando para os discípulos uma coisa interessante, que diz ali, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração,
mas crer que se fará aquilo, tudo o que de fé lhe será feito. Ah, irmão, mas o meu monte é muito grande. Você não sabe da luta que eu estou passando, você não sabe do problema, você não sabe nem a metade. E, na verdade, eu também nem quero saber, senão daqui a pouco eu vou ficar enrolado e cheio de problemas, porque eu já tenho os meus problemas. Porém, saiba que Deus colocou à nossa disposição o escudo da fé. A gente vai ver que quando Davi esteve diante do grande gigante Golias, Golias colocou todo o seu aparato e disse assim: ô moleque, tu vai vir comigo com esse pau e com pedra? Tu tá achando que eu sou algum cachorro? E começou a ofender e blasfemar contra o Deus vivo. E Davi disse para ele: olha só, tu vens a mim com espada, com lança, com capacete, com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. O problema a gente enfrenta é com o escudo da fé, é em nome do Senhor. Às vezes você pode estar dizendo, mas a minha doença não tem cura. Mas o Senhor diz que é Ele quem dá a última palavra. Os médicos disseram que não tem jeito, mas Jesus disse que tem jeito, porque Ele levou sobre si toda a enfermidade. Você pode estar pensando que o seu casamento não tem jeito, mas Jesus Cristo é Ele quem dá a palavra. E o que Deus juntou, não tem o homem que separe. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele vai fazer milagres e maravilha. Não se entregue à sua problemática, ao seu problema, mas entregue o seu caminho ao Senhor e deixe que Ele cuide de você. Mas tenha fé. É preciso ter fé para continuar labutando, porque sem fé ninguém consegue agradar ao Senhor. E a fé, ele chama à existência coisas que não existem. Como a Bíblia diz lá em Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, ela chama à existência algo que não existe. De repente você olha para o seu problema, só vê crise, só vê problema e diz assim, não tem jeito. Mas pela fé você diz assim, tem jeito. O meu Deus é o Deus do impossível. E pela fé você toma posse da sua vitória e pela fé você continua marchando e vai até o final. Enquanto não receber, não pare de crer e de confiar em Deus. Amém? Então eu sou motivado e animado enquanto eu permaneço na fé. Mesmo que tudo diga que não tem jeito. Mas enquanto Jesus Cristo não falou que não tem jeito, continue e vá até o final. Amém? Vamos lá, próximo slide, por favor. Precisamos ser fortes. Né? Quando a gente lê lá em Provérbios 24, versículo 10, a Bíblia nos diz o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Mas todos nós, às vezes, nos sentimos com uma certa fraqueza. Poxa, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso. Mas saiba que maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. De repente eu posso até me sentir muito pequeno, mas com Deus eu sou muito grande. Porque não por mim mesmo, mas porque o Deus que habita dentro de mim é o Deus que é o Deus todo-poderoso, o Deus que faz milagres, o Deus que faz maravilhas e que faz o impossível. Então, no momento da adversidade, no momento da crise, seja forte. A gente vai ver que temos que ser fortes e corajosos. Quando Gideão estava para vencer os midianitas, ele convocou um grande exército, onde ele convocou 32 mil pessoas. E quando Deus olhou lá de cima, disse assim, Gideão, 32 mil pessoas é muita gente, Gideão. Faz o seguinte, manda retornar todo aquele que se sentir covarde e todo aquele que se sentir medroso. E a Bíblia nos diz que de uma tacada só, 20 mil pessoas que eram covardes e medrosos voltaram. Vocês já imaginaram se aqueles 20 mil pessoas que voltaram estivessem naquele exército que iria combater contra os midianitas, eles iriam influenciar outros a perder a batalha. E o mundo conta com você. Seja forte e corajoso. Não seja covarde. Ah, irmão, mas o inimigo é maior do que eu. Não é não, irmão.
Você é maior do que o seu inimigo, porque a Bíblia nos diz que nós precisamos enfrentar o inimigo. Nós temos que, a palavra de Deus nos diz que, jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e vocês já venceram o quê? O maligno, vocês já venceram a depressão, vocês já venceram a dificuldade, já venceram a luta, já venceram a doença, já venceram tudo, porque vocês são fortes e a palavra de Deus habita em vocês. E Deus conta conosco, com a nossa força, sempre seguindo em frente, porque alguém atrás de nós, que nós não conhecemos, está sempre nos olhando e contando que nós vamos ajudá-los. E é através da nossa força, é através da nossa coragem, é que nós chegamos ao reino de Deus e trazemos outras pessoas a seguir conosco para o paraíso. Vamos seguir? Próximo slide. Deus não se esqueceu de você. Você pode pensar, poxa, mas tantas pessoas conseguem bênçãos, pessoas conseguem tantas coisas e eu não consigo, eu continuo na minha dificuldade, eu continuo no meu problema. Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Mas eu tenho uma ótima notícia para você. Deus não se esqueceu de você. Quando a gente lê lá em Isaías capítulo 49, versículo 15, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porventura pode uma mulher se esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Saiba que o seu nome está na palma do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: eis que na palma da minha mão te tenho gravado. Deus não se esquece de você. Você pensa às vezes que está esquecido, que Deus te abandonou. Deus não abandonou a sua igreja. Em meio à crise, Deus continua cuidando da sua igreja. Mas por que a gente passa por crise? Porque nós somos seres vivos, nós somos seres humanos. Enquanto vivermos neste mundo, nós vamos passar por muitas dificuldades. Nós só deixaremos de viver em crises quando a gente for para o céu. Então, enquanto nós não formos para o céu, nós vamos passar, mas saiba que nós seremos sempre vencedores. As lutas que nós passamos aqui, elas são momentâneas. E por isso que o apóstolo Paulo diz assim: pensem nas coisas lá de cima, pensem nas coisas do céu, porque lá no céu não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá desemprego, não haverá fome, lá só haverá regozijo. Isso tudo que a gente passa aqui nessa vida é tudo passageiro. O bom vai ser quando a gente for morar com Deus por toda a eternidade, onde ele falará assim, onde ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então não deixe que a tristeza, que a crise, que o problema deste mundo abale a sua fé, mas permaneça firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Próximo slide também. Será que a gente passa sozinho na crise? Vamos ver o que diz Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei... Como é que é? Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Saiba que, se está passando pela luta, irmão, Deus está contigo, está cuidando de você. Está passando pelo rio, está difícil, a dor está grande, mas você não está sozinho não, Deus está passando contigo ali. É igual aquele poema que a gente leu há algum tempo, não sei se os irmãos conhecem, do poema Pegadas na Areia. Quantos conhecem? No momento que estava tudo muito bem, ele disse assim: Deus está comigo, que beleza, Deus está comigo, Deus me ama. Mas quando veio na hora da crise, ele começou a reclamar: poxa, Senhor, tu me abandonaste, eu olho para trás e só vejo um par de pegadas, eu estou sozinho. Aí o Senhor fala para ele: não, você não está sozinho não, esse par de pegadas que está aí são os meus, porque eu estou te carregando no colo. Deus está cuidando de você, irmão. Deus está carregando você no colo, porque Ele te ama muito. Ele passa contigo na luta, passa contigo na tribulação. Amém? Vamos caminhar mais um pouco? Próximo. A crise também é uma oportunidade para nos voltarmos para Deus. Então, crise também é uma oportunidade. A gente vê que algumas pessoas tiveram que se
reinventar nesse período agora de pandemia. Pessoas tiveram que, quem tinha restaurante agora não podia mais vender para os seus clientes, teve que reinventar vendendo delivery, e outras pessoas fizeram tantas coisas. Escola teve que se reinventar, fazendo aula à distância. As igrejas tiveram que botar agora mídias sociais, porque a crise, ela faz com que a gente venha se aperfeiçoar. Então, a crise é um momento de nós termos uma oportunidade. E nós, como cristãos, como igreja de Deus, é uma oportunidade para nós nos voltarmos para Deus, porque infelizmente muitos de nós tínhamos abandonado o reino de Deus, estávamos apenas como meros religiosos, vindo à igreja por costume. E agora na crise, nós aproveitamos essa situação para nos voltarmos para Deus. Então, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E nós estamos vivendo últimos dias onde os tempos são trabalhosos. Isso quer dizer que Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Estamos vivendo dias trabalhosos. A igreja precisa aproveitar esses dias, a oportunidade para se voltar mais para Deus. Temos que buscar a leitura da palavra de Deus, temos que buscar a oração com o Senhor, temos que buscar a comunhão com os irmãos, temos que buscar ajudar aqueles que estão necessitados. Esse é o nosso momento que nós precisamos estar mais perto e mais ligados com o Senhor, porque a vinda do Senhor se aproxima. Estamos vivendo dias trabalhosos, e só tem duas maneiras do homem ir para o céu: ou morrendo, já tendo o seu nome escrito no livro da vida, ou sendo arrebatado. Como cada um de nós, quando nascemos, nós ganhamos uma senha, e que a gente nunca sabe quando que essa senha vai ser chamada, então precisamos estar preparados para nos encontrar com o nosso Deus. Então, aproveite a crise, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Aproveite a crise e volte-se para o nosso Deus, porque isso é o que Ele quer de nós. Ele não quer crente prostrado, Ele quer crente cada vez mais crente. Se você já era crente, seja mais crente. Amém? Vamos seguir mais adiante? A crise espiritual, infelizmente, tem atingido a igreja. A crise espiritual é percebida e sentida geralmente nos nossos cultos, né? Muitas pessoas às vezes chegam nos cultos já atrasados, né? Sem dar muita importância. Muitas pessoas já perderam o interesse pela escola dominical, muitas pessoas já perderam o interesse pelo estudo bíblico, muitas pessoas perderam o interesse por vir buscar a Deus em oração. E essa crise, infelizmente, tem chegado dentro de nossas igrejas. O primeiro amor tem sido esfriado. E essa é a pior crise que nós vivemos. Não é a crise que vemos pelo mundo afora, é a crise espiritual. Porque o crente que vive a crise espiritual, a igreja que vive uma crise espiritual, está fadada ao fracasso e está fadada a perder a sua salvação, se continuar cada vez mais nessa crise. Por isso o apóstolo Paulo fala que, por causa disso, há muitos de nós que estão fracos, muitos estão doentes e muitos que morrem. Não deixe que a crise espiritual venha dominar sobre a sua vida. Amém? Tenha interesse pelas coisas de Deus. Não deixe que o reino de Deus passe desinteressado na sua vida. Chegamos à igreja e muitas vezes não temos aquela motivação de estar na casa de Deus. Se estamos vivendo essa situação, por favor, volte-se para Deus enquanto há tempo. Deus, Ele aproveita a situação da crise e nos dá a oportunidade de nos voltarmos para Ele. Amém? Vamos seguir mais alguns slides e já estaremos terminando. A crise é uma oportunidade de reconhecer que as coisas não vão bem. Isso quer dizer que não é eu ignorar que as coisas não vão bem. Não é isso, não. Eu tenho que reconhecer que as coisas não vão bem. Aonde? Principalmente na minha vida. Eu tenho que reconhecer que os meus problemas, minhas dificuldades, e tenho que reconhecer os meus erros. É no meio da crise que nós podemos nos arrepender
da nossa desonestidade, dos nossos esquemas, dos nossos pecados. Afinal, não há nada encoberto que não seja revelado, e de Deus não se zomba, pois tudo que nós plantamos é o que nós vamos colher. Então é na crise que a gente reconhece que as coisas não vão bem. Na crise espiritual, a gente reconhece, será que eu estou bem com Deus? Às vezes a gente pensa que engana um ou outro, até engana o pastor, mas a Deus ninguém engana. E tudo que a gente planta é o que a gente colhe. Aí daqui a pouco a gente está vivendo uma crise e não sabe por quê. É alguma coisa que a gente plantou. Próximo slide. A crise é uma oportunidade de colocar Deus no centro das nossas vidas, como diz o Salmo 46 que nós lemos logo aqui, aonde diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus não mudou de lugar, ele continua no mesmo lugar cuidando da sua igreja. Então, no cenário crítico, o versículo 4 e o versículo 5, a Bíblia nos diz que ele é o nosso consolador. A sua presença é que nos dá gozo, nos traz alegria e nos traz paz. Está faltando Deus, infelizmente, nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Deus, ele quer continuar atuando nas nossas vidas, mas eu preciso deixar que ele atue e a crise ela vai embora. Mas se eu tirar Deus da minha vida, se Deus não for o centro da minha vida, as dificuldades elas certamente virão. Próximo slide. Deus precisa ter prioridade na minha vida. Vamos lá, a crise também é uma oportunidade de pensar sobre o que tem sido a nossa segurança. Para onde você corre em tempos de crise? No momento de crise, para onde que a gente corre? Corre para a mamãe? Corre para o papai? Corre para o presidente? Para onde que corre? O salmista, ele diz que elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. No momento da crise, corra para o Senhor. Quantas pessoas aproveitam a crise e se desviam, se afastam do Senhor? Andam na contramão da bênção espiritual. Quer ser próspero e bem-sucedido? Corra para os braços do Pai. Não largue, faça igual Jacó. Eu não vou te largar enquanto tu não me abençoares. Então, enquanto Deus não te abençoar, não largue o Senhor. Porque aí você vai ver que Deus te ampara em todos os momentos de crise. Vamos para o próximo slide? A crise é uma oportunidade para fortalecer a fé na soberania de Deus. Deus não perdeu o controle e muito menos o interesse por nós. O nosso desafio é descansar na sua soberania. Observe a declaração do versículo 8, do Salmo 46 que nós lemos. Ele diz o seguinte: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Olha só como Deus ele tem cuidado de nós. Ele é o Deus que faz, é Ele que dirige e que permite a história. A crise existe sob a soberania de Deus. Nada está fora do controle de Deus. Amém? Vamos seguir mais um pouco? Já estamos terminando já. A crise é uma oportunidade para vencer a nossa autossuficiência. Então, em último lugar, a crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Nós não somos e não podemos nada sem Deus. Nós, por nós mesmos, não podemos nada. Quantas pessoas se acham autossuficientes? E Jesus Cristo foi lá e falou assim: sem mim, nada vocês podem fazer. Mas saiba que com Jesus Cristo você vence. Você pode pensar que você está sozinho, mas com Deus você é uma multidão. Com Deus você é a maioria, porque com Ele nós vencemos e podemos todas as coisas. E concluindo, nosso último slide aí. Último slide, por favor. Conclusão. Todos nós queremos dia de paz. Porém, quando a crise chega, lembre-se de que Deus está com você. Prepare-se. E com essa atitude que nós falamos, você poderá derrubar esse gigante. Aí tem ali um slide, coisa que foi colocada ali, que diz o seguinte: o que podemos fazer para deixar de viver tanto medo? Hoje a gente vê tantas pessoas com medo, né? Medo da doença, medo disso, medo daquilo.
O que a gente pode fazer? Desliga a TV. Naquela hora do jornal funeral, desliga aquilo ali. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Nossa mente tem que estar enchida com as coisas do céu, não com as coisas que as pessoas ficam todo dia só jogando maldade e dizendo que tem tantas pessoas morrendo e que o mundo vai ser destruído e que está assim, está assado, daqui a pouco você está doente, né? Entrou numa crise e você ficou enjaulado, ficou preso dentro de uma jaula sem grades, porque a sua mente ficou cativa do medo, ficou cativa e refém de Satanás. E nesta noite, Deus quer dizer para você que Ele está no controle de tudo. A crise vem, mas maior que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua igreja e desligue esse negócio dessas notícias que não levam a nada, só trazem perturbação para a sua mente e para a sua alma.